Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de ciências, né? O reino dos animais, o livro didático, leitura da página 140 à página 143. Olha, então o reino dos animais. Então, nós vamos agora, essa primeira parte será uma introdução daquilo que nós vamos estudar em cada filo, né? Então, a sua diversidade, as principais características e a classificação, né? Então, uma introdução daquilo que nós vamos estudar em cada filo, porque dentro do reino dos animais, né, existe uma diversidade muito grande de espécies e cada uma vai ter as suas características. Então, os animais, então, eles são eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Eucariontes, né? Então, existe uma célula organizada, né? E dentro dessa célula contém um material genético dentro de um núcleo. Então, há uma organização, tanto na parte de organelas, como também do material genético, né? Fica armazenado dentro de um núcleo, não fica solto no citoplasma. Pluricelulares, porque eu tenho várias células juntas para formar os vários tecidos que contém os animais. Então, aqui, ó, cada uma desses aqui é uma célula. Então, essas células juntas vão formar os vários tipos de tecidos que contém os animais, tá? E heterótrofos, porque não produz o seu próprio alimento. Então, ele precisa ir atrás desse alimento, né? Pode ser através de uma caça, enfim. Mas ele não produz o seu próprio alimento. As plantas, como nós vimos até agora, né, que era o nosso estudo anterior, elas produziam seus alimentos, né? Aqui não. Então, a partir de agora, esses animais não produzem o seu alimento. Ele precisa tirar do meio para a sua sobrevivência. Então, dentro dos animais, o reino dos animais, nós temos duas classificações, né? Para melhor estudo, compreensão. Eles são divididos em vertebrados e invertebrados, né? Vertebrados porque consiste numa estrutura que, que é uma coluna vertebral ou algo parecido com coluna vertebral. Então, vertebrados, né? Uma estrutura de coluna vertebral. E invertebrados porque não possui essa estrutura, tá? E dentro dessas duas classificações, os invertebrados é a que possui maiores representantes. Então, a diversidade deles é muito grande, né? Então, é a parte do reino dos animais que apresenta maiores representantes. Então, são os invertebrados. Invertebrados porque não possuem uma estrutura de coluna. E os vertebrados, que é classificado como notocordas, né? Então, eles têm os cordatos, então eles têm uma estrutura de coluna vertebral. E esses animais, então, eles têm uma divisão, né? Então, dentro da biologia, a simetria, né? Então, a simetria consiste na correspondência ideal, então, do corpo de um corpo. Pode ser de uma planta ou animal. Aqui nós estamos falando dos animais, né? Em relação ao centro, a um eixo, um plano. Então, nós temos aqui dois tipos, né, de divisão. Nós temos o radial, então o radial quando eu tenho um eixo e sai várias partes iguais, então eu consigo dividir esse animal em várias partes iguais, igual aqui a estrela do mar, então ela tem um eixo, né? E depois sai linhas perpendiculares dividindo esse animal iguais, em partes iguais, né? Simétrico. E aqui nós temos o bilateral. Bilateral, então eu consigo apenas em um único eixo cortar, né? Dividir esse corpo, né? Aqui nós, seres humanos, entramos nessa parte aqui, ó. Então eu tenho essa divisão aqui desse eixo. Então eu fico dividindo o corpo em direita e esquerda, tá? Então apenas um único
eixo que divide o corpo em direita e esquerda. Então, a fisiologia dos animais. Então, a fisiologia vem estudar como que funciona esses mecanismos do corpo, né? Tanto químico, físico, né? Como que funciona, como que é composto. Então, aqui a gente vai dar só uma pincelada num contexto geral e claro que cada filo nós vamos estudar, né, separadamente, compreendendo como que funciona aquele organismo, tá? Então, fisiologia, nós temos então dentro da fisiologia a digestão, que os animais realizam essa digestão. Essa digestão, então, ela vem para que o animal consiga, né, sobreviver, ter o seu alimento, os seus nutrientes. E esses nutrientes, além de fornecer energia para ele, é também para ele, para a célula, né, para ocorrer o desenvolvimento desse animal, desse corpo. Então, ele precisa dessa digestão para que ocorra o desenvolvimento, né? E também para ele pegar, né? Suprir as suas necessidades para aquele organismo, tanto para produzir energia quanto para o seu desenvolvimento, né? Nós temos então a respiração. A respiração, geralmente nós relacionamos as trocas gasosas, né? Nós, seres humanos, como que nós realizamos a respiração? Através dos pulmões. Então, o ar entra, vai lá nos meus pulmões, lá ocorre as trocas gasosas e depois eu elimino ele, né? Então, nós temos 3 tipos de respiração, basicamente. Pulmonar, branquial e cutânea. Pulmonar é o que nós realizamos. Brânquias é que os peixes realizam. E cutânea é um exemplo, é as minhocas. Então, elas precisam fazer essas trocas através da pele, né, para suprir a sua necessidade de respiração. Só que também eles têm uma respiração celular. Então, as células também realizam essas trocas gasosas, né? Então, isso, nessas trocas gasosas, até mesmo na digestão, que quando nós comemos, entra lá no sistema digestório e os nutrientes desse alimento caem na nossa corrente sanguínea, é para que esses nutrientes cheguem até as nossas células, né? Então, ó, vai nutrientes para as células, vai gases para a célula, né, que é o oxigênio, e ela vai devolver as suas excretas, e isso precisa ser eliminado do nosso organismo, que vai ser produzindo substâncias tóxicas, que vai fazer mal para o corpo. Então, existe a excreção. Então, a excreção nada mais é que a eliminação de substâncias tóxicas, né, que pode ser tanto pela urina, pelas fezes, pelo suor, então depende de cada organismo, né? Cada ser vivo ali, tá? E circulação e transporte. Então, ó, falei de digestão, né? Que eu me alimento, aqueles nutrientes caem na corrente sanguínea para chegar até as células. Eu falei de respiração, que quando eu respiro também esse oxigênio cai na minha corrente sanguínea até chegar às células, né? Para os tecidos. E a excreção também, então essas células também elimina essas substâncias tóxicas e ela cai também na corrente sanguínea. Então, olha a importância da corrente sanguínea, né? Então, a corrente, existem animais que ainda na sua evolução são primitivos, não contém, né, esse sistema de circulação, é passado de célula a célula, então elas são mais primitivas. E os animais um pouco mais evoluídos já aparece um sistema circulatório, que vai levar tanto o processo digestório, do respiratório e também da excreção, tá? E a reprodução. Todos os animais se reproduzem, todos. Só que existem formas dessa reprodução. Isso pode ser sexuada quando eu preciso dos 2 gametas, né? O feminino e o masculino, então eu preciso, né, dos 2 gametas. Assexuada, então eu não preciso do outro gameta. Esse tipo de assexuada pode ser por brotamento, né, ou bipartição. Ele vai ser idêntico àquele animal que está gerando, né? Então, não há troca de material genético, né?
E também hermafrodita. Hermafrodita é quando eu possuo os dois sexos naquele animal, né, o feminino e o masculino, só que eu preciso do outro parceiro para realizar as trocas gaméticas. Então, um exemplo bem é a minhoca, tá? A minhoca é hermafrodita. A minhoca, ela possui os dois sexos, o feminino e o masculino. Só que ela não se autofecunda, ela precisa de um outro parceiro para fecundação. Então, ali, há troca de material genético, tá? E ele também, ele vai ficar grávidos, vamos dizer assim, a outra minhoca também vai sair grávidos, tá? E a fecundação, depois da fecundação, então, nós temos ali o desenvolvimento, né? Desse novo ser. Então, esse desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Direto, então, já sai com as características de um adulto, né? Do animal adulto. E indireto, porque ele passa ainda por um processo intermediário para depois ficar com características de adulto, então. Certo, galera? Então, próxima aula, vamos começar com os filos do reino animal, invertebrados. Tchau!